intenção aqui não é falar sobre a biografia de Jacó Armínio, mas eu simplesmente só coloquei alguns dados aqui bem curtinhos, tá? Porque o nosso foco aqui é falar desses 5 pontos de Armínio. Jacó Armínio, ele nasceu na Holanda, nasceu em 1506, morreu em 1609, ou seja, ele faleceu muito jovem, né? Com 49 anos praticamente. Ele foi pastor e professor de teologia na Universidade de Leiden, na Holanda, tá? Então, assim, ele teve uma formação acadêmica, é um estudioso das Escrituras Sagradas. Eu não sei se alguém que já ouviu falar de Calvino, ou nos 5 pontos de Calvino, mas eu não vou abordar os 5 pontos de Calvino, senão pode trazer o nó na sua cabeça. Mas algumas ideias de Calvino, principalmente sobre salvação, no caso da predestinação, ou seja, que Deus ele predestina pessoas, já está determinado pelo próprio Deus, já predeterminou que pessoas vão estar no céu e outras não. Então, Jacó Armínio ele meio que discordou dessa ideia de que Deus pode predestinar pessoas, ou seja, antes que elas tivessem a oportunidade de escolher se querem ou não, elas já estão predeterminadas pelo próprio Deus. Você vai para o céu e você não vai. Então, Jacó Armínio ele meio que discordou dessa predestinação absoluta. E aí, ele estudando as Escrituras Sagradas, ele começou a ver que Deus não age de forma predeterminada quem vai ou quem não vai ser salvo. Mas ele entendeu que, nesses estudos, que o ser humano tem o livre-arbítrio de escolher se ele quer realmente a graça de Deus ou se ele não quer. Tá? Então, o ser humano em si, Deus ainda assim dá a capacidade para ele escolher se ele realmente quer o seguir, ou servir, ou escolher, ou não. Para isso, logo depois que Jacó Armínio morreu, quem formatou esses 5 pontos de Armínio não foi ele, tá? Foi os seus seguidores. Os seus seguidores é que sistematizou esses 5 pontos, tá bom? Então, ou seja, dentro dos estudos de Armínio, os seus seguidores acabaram sistematizando toda a sua ideia, que foi posta em 5 pontos, tá? Tudo voltado para a salvação. Mas para que eu possa abordar sobre esses 5 pontos, eu tenho que explicar o que é a graça preveniente. Eu já havia falado aqui sobre a soteriologia wesleyana, que a graça preveniente é uma ação de Deus que vem antes da decisão humana. Ou seja, essa graça em que Deus concede para o homem, se não fosse essa ação da graça de Deus para o pecador, jamais o ser humano vai querer buscar a Deus. Se a gente for colocar a verdade, nenhum de nós teríamos vontade ou desejo de buscar a Deus, sabe? Antes da sua conversão e da minha conversão, talvez você nunca teve um desejo, aquele arder do coração dizendo, eu vou para a igreja hoje. Não. Todos nós, seres humanos, somos inclinados ao erro, ao pecado. Então, pela nossa natureza já pecaminosa, já inclinada para o mal, não tínhamos um desejo ardente de buscar a Deus. Mas Deus, com a sua graça preveniente, ou seja, aquilo que vem antes na sua ação da decisão humana. Por quê? Porque o ser humano é incapaz de buscar a Deus devido ao seu pecado. Então, o ser humano, no seu estado natural, ele não tem vontade de buscar a Deus, ele não tem um desejo de buscar a Deus. Mas Deus, que age por trás da sua graça, faz com que esse ser humano possa sentir o desejo ou a vontade através, por exemplo, às vezes de um convite de alguém, você faz um convite para alguém e a igreja, aquela pessoa não tem nada com o evangelho, com o cristianismo, mas simplesmente um convite ali, e Deus agiu naquele convite para vir aquele pecador. E aí o Espírito Santo faz aquele papel
usando o pregador para convencer aquele pecador do seu pecado ou do seu arrependimento. E aí, cabe àquele ser humano fazer a escolha, ao ouvir o Evangelho, se ele aceita ou não o convite da salvação. Então, para a gente poder entender mais um pouco sobre essa graça preveniente, essa ação de Deus, essa graça foi revelada em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é a revelação de Deus, essa graça maravilhosa. Abra por gentileza aí, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Então, a gente começa a entender que essa ação de Deus que vem antes, pela sua graça, ela foi manifestada. Ou seja, nós vivemos um tempo da graça que ainda é manifestada aos homens. Temos ainda tempo hábil para poder dessa graça ser manifestada entre a humanidade, desde que Cristo foi para a cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Então, abra comigo, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Quem achou, por favor, leia. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Ou seja, tem uma outra versão também que diz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ou seja, quando Cristo veio ao mundo, estava ali a luz que veio para iluminar a todo homem que veio ao mundo. Então, essa graça se manifestou para todos os homens. Tá? Vamos ler mais um texto aqui. Primeira carta de Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, o desejo de Deus, ou a vontade de Deus, é que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então a gente nota aqui que desde já Deus ele quer que o ser humano tenha um pleno conhecimento da sua verdade. E a verdade de Deus, ela está aqui nas Escrituras Sagradas. A partir do momento em que Deus quer que todos os homens, não apenas alguns, não apenas só de escolha, ou escolho esse, eu não escolho esse, não. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Embora, como eu havia explicado, ainda que tenha essa graça preveniente, ainda que tenha essa ação divina, o ser humano pode rejeitar essa graça de Deus. Então, aqui como nós acabamos de ler sobre o apóstolo Paulo escrevendo a seu filho na fé de Timóteo, quer que todos os homens se salvem, sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Vamos abrir outra carta também, Tito. Só você andar mais um pouquinho na frente aí. Tito, capítulo 2. Na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz aí também, sobre essa questão da graça, né? Você vê que Deus, ele quer que todo homem seja salvo, tendo um pleno conhecimento da verdade. Agora leia esse versículo, por favor. Que a graça de Deus há manifestado, trazendo a salvação para todos os homens. Olha aí, então, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, essa graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, ela não apenas quer que o homem seja salvo, quer que o homem chegue ao conhecimento da verdade, também quer que essa salvação seja manifestada através dos homens. Então, ou seja, nessa era que nós estamos vivendo, essa graça ainda é manifestada, essa graça ainda, ela ainda é revelada, tá? Através de Cristo Jesus, e Cristo Jesus usando a sua igreja. Então, no período que nós estamos vivendo, o ser humano ainda, ele tem
ainda a decisão de fazer essa escolha, tá? Por exemplo, o ser humano por si só, ele faz as suas escolhas naturais, como eu e você. Por exemplo, você quando acorda, você decide, por exemplo, qual padaria você vai hoje, qual supermercado você vai, ou qual condução melhor chega ao seu trabalho. É uma decisão sua que você faz todo dia. Todo dia você e eu fazemos decisões, fazemos escolhas, sabe, para aquilo que é para o nosso bem. O Evangelho é a mesma coisa. Então Deus, ele revela essa graça, ele traz essa verdade através de Jesus Cristo. Cristo é a luz para todos os homens, e todos os homens que quiserem chegar até Cristo serão iluminados pela sua palavra. Mas cabe também ao ser humano, com essa escolha de decidir receber essa graça ou não. Então, oi. Aí entra, se eu estiver errado, a inteira santificação, né? Que cabe o homem fazer sua escolha para receber essa graça. Aí a gente entra no atributo da inteira santificação, é um processo, né? Sim, aí é parte da pessoa, quando ela escolhe o Evangelho, ela se converte, e aí automaticamente ela começa a ter uma santificação inicial, que é o processo da regeneração também, né, que acontece também, e aí ela vai caminhando na fé cristã e vai recebendo essa inteira santificação quando tem uma experiência. Cabe a você. Então, aí, Sim. essa pessoa já está na inteira santificação, já não está só na santificação, está entrando na inteira santificação, que é a escolha que nós, como cristãos, sermos servos de Deus, faz. Eu vou, se eu sei que não é para ir. Aí entra nessa Então a gente é bom a gente frisar também que quando a gente está abordando esse tema aqui, nesses 5 pontos de Armínio, a gente está falando sobre ainda da graça sendo revelada para o pecador. Ainda não estamos entrando no ponto após a conversão do pecador. Quando acontece a conversão do pecador, aí entra nessa inteira santificação inicial, inteira santificação. O que nesse ponto que eu quero esclarecer é que Deus, com a sua graça preveniente, ele vai agindo antes, tá? Para que o ser humano faça a escolha. Após essa escolha, aí entra naqueles pontos que eu expliquei sobre os pontos de santidade, tá bom? Então aqui a gente está frisando a salvação ainda, e frisando aquela pessoa sem Cristo, como Deus age, como Deus faz, para que aquela pessoa venha a ser alcançada mediante a escolha dela. Então, essa aula aqui é mais voltada para a questão da salvação, no sentido do pecador, dele aceitar ou rejeitar essa graça. Tá bom, minha irmã? Por exemplo, como eu já expliquei aqui sobre graça preveniente, agora a gente vai de fato entrar no primeiro ponto, tá? Qual é o primeiro ponto em que os seguidores de Armínio entendiam tudo aquilo que Jacó Armínio ele estudou, ele não sistematizou, como eu expliquei, mas os seus seguidores sistematizaram esses 5 pontos que está voltado sobre a salvação. Então a gente falou um pouco de graça preveniente, mas isso aqui não está dentro dos 5 pontos, tá? O primeiro ponto desses 5 seria o livre-arbítrio. Então, ou seja, se Deus prepara o cenário todo com sua graça preveniente, você tem aqui o primeiro ponto, o livre-arbítrio. Então, esses seguidores de Armínio, quando eles sistematizaram, o primeiro ponto é que o ser humano ele ainda tem um livre-arbítrio. Por exemplo, tem correntes que defendem em que o ser humano não tem livre-arbítrio de escolha. Que sentido? Não no sentido natural em que nós fazemos, ou seja, tomar de decisões do dia a dia, mas há uma escolha espiritual em que o ser humano não tem livre-arbítrio de escolher no lado da questão espiritual, de querer a Deus ou querer ou não a Deus. Mas Jacó Armínio entendia que não, calma aí, o ser humano sim
Ele tem a liberdade, ele tem a livre escolha dele fazer se verdadeiramente ele quer ter a Deus na vida dele ou não. Aqui diz aqui no estudo que eu havia feito aqui, até foi um trabalho no seminário, diz assim: Jacó Armínio afirmava que o pecado de Adão afetou gravemente a natureza humana, de maneira que somente com a ação divina o homem pode se despertar para crer. Ou seja, essa graça preveniente age, e aí cabe ao ser humano, com a sua escolha, deixar-se agir de Deus para escolher a graça. Ainda que o ser humano foi afetado pelo pecado, Deus ainda com a sua graça, ele age para que aquele ser humano pecador queira ou não aceitar a graça do Evangelho. Por exemplo, a gente pode pegar um texto aqui, vamos abrir aqui em Romanos capítulo 3, olha o que diz em Romanos capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Ó. E o versículo 12. Todos extraviaram juntamente e fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem faça um só. Então, agora olha o versículo 23 agora, que é o que todos nós conhecemos. Porque todos pecaram e destruíram, estão na glória de Deus. Entendeu? Isso aí. Então, ou seja, o ser humano, todos se extraviaram, todos se afastaram desse evangelho. Não há um só que faça o bem, Paulo está dizendo. Então, todo ser humano caiu junto com Adão. Tá? Ainda que o ser humano, nesse estado de pecado, incapaz de buscar a Deus, Deus manifestou a graça do evangelho para que esse ser humano, ainda no pecado, possa aceitar esse convite ou não. Aí você pergunta: poxa, mas se o homem está debaixo do pecado, debaixo das trevas, obscuro no seu entendimento, como Paulo diz aos Efésios, e Deus, ele age ainda assim com essa graça preveniente, como eu já havia explicado em alguns versículos, ele pode ouvir a voz do Santo Espírito, usando os profetas, enfim, quem quer que seja, e ele decidir escolher ou não. Por quê? Porque no momento que ele é convencido, a mente dele ali naquele momento, ela compreende o que foi dito pela pregação do Evangelho, ele vai decidir se ele vai querer: eu quero aceitar esse Evangelho ou não. Por exemplo, vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 7, versículo 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se houver hoje a sua voz, Isso. se ouvir a sua voz, e não endureceis os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Exatamente, ou seja, aquele episódio em que eles tentaram o Senhor no deserto, querendo comer, querendo beber, e aí eles tentaram ao Senhor. Mas aqui o autor diz aqui: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o coração. Mas o ser humano pode endurecer? Pode. Então, ou seja, se ele ouvir a voz do Santo Espírito, que ele não endureça o coração, mas cabe no ser humano aceitar ou endurecer através da sua escolha. O segundo ponto aqui, para a gente poder correr, é sobre essa eleição, ou seja, essa escolha, ela está condicionada. Ou seja, como é que essa escolha é a sua e a minha, como aconteceu outrora, ela está condicionada. No momento em que você ouviu a voz, a pregação do Evangelho, Deus com a sua graça preveniente agiu, você com a sua livre decisão
e escolheu aceitar esse evangelho, essa aqui foi uma escolha condicionada. Ou seja, Deus ele acaba te habilitando a fé, a você crer, e você automaticamente ali é eleito, é escolhido pelo próprio Deus, quando você aceita esse evangelho. Então você dá uma eleição condicional. Qual é essa condição? Essa condição de você ser o escolhido é a partir do momento em que você levanta a mão para o céu e recebe o evangelho de Jesus. Aí você passa a ser um eleito condicional. E qual é essa condição? A condição é aceitar o evangelho. Aí sim, você passa a ser um escolhido a partir do momento em que você aceita esse evangelho. Arminio ensinava e afirmava que Deus elege quem vai ser salvo, mas usou o critério nessa escolha, que será salvo aquele que livremente crê, ou seja, possua a fé para aceitar o sacrifício de Jesus. Ou seja, a partir do momento que aquela pessoa venha possuir a fé e acreditar nesse sacrifício que Cristo fez por nós, ele automaticamente ali passa a ser um eleito, porém dentro da condição. Ou seja, você é eleito, você foi escolhido, o evangelho te alcançou, agora você continua. Agora você continua permanecendo no evangelho. Vamos abrir aqui um texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Deixe sua porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, ou seja, é uma condição. Isso é condicional. Está dentro de condições aqui, como o autor aqui, como João fala, né? Como o próprio Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, ou seja, isso está dentro de uma condição. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Então, essa eleição, essa escolha está dentro de uma condição. Outro texto aqui também é Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, está condicionado a esse evangelho da pessoa ser salva se ela crer. Se ela crer, ela será salva. Está condicionado. Tá ok? Mas outro texto rapidamente aqui, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 11 e versículo 12. Olha o que diz aí. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, repare bem que essa eleição está condicionada. Primeiro, quando esse João fala aqui, quando Jesus veio para os judeus não o receberam, os seus patriotas não receberam a Jesus, mas, ou seja, ele veio e não receberam, mas a todos quanto receberam, ou seja, todos aqueles que escolheram, quando esse evangelho foi manifestado e você aceitou a graça dentro dessa condição, você recebeu o poder de ser chamado filho ou filha de Deus a partir do momento em que você crê. Então, está dentro de uma condição de você crer ou não. Ou seja, esse evangelho, ele alcançou a mim e a você, primeiramente, uma graça que foi manifesta, uma ação do Espírito Santo, convenceu você, você escolheu, a partir do momento que você escolheu,
você creu nessa fé, e essa fé te habilitou nesse evangelho, e você está de fato sendo um escolhido a partir do momento em que você crê, em que você aceita. Então isso é uma condição. Se você não aceitar, você não está condicionado. Mas se você aceitar, você está condicionado. Sim. Tá? Agora, a gente está tudo falando sobre essa ação da salvação. O terceiro ponto que eles também pontuaram aqui, esses seguidores de Armínio, é que a expiação, como estava conversando aqui anteriormente, é universal. No terceiro ponto, a expiação no terceiro ponto aqui, dentre os 5, a expiação, ou seja, o cobrir, né, o cobrir do perdão de Deus por intermédio de Jesus pelo sangue, essa expiação foi o quê? Universal. Ela não foi apenas, como nós falamos, para alguns. Mas se Deus quer que todos os homens sejam salvos, e todos venham ao conhecimento da verdade, não pode apenas ser alguns. Não pode apenas. Por isso que nós cremos, que é o que mais se encaixa com o que nós cremos nesses pontos de Armínio. Ou seja, que essa expiação que Cristo fez, ela foi universal para toda a humanidade. Ainda que tenha seres humanos que vão rejeitar o Evangelho, que não vão querer a salvação, que vão morrer no seu pecado, mas Cristo fez uma obra por elas e por todos. Tá? Se a gente for parar para pensar, como era feito a expiação no Antigo Testamento, a gente vai ver que no culto levítico, o chamado dia do Yom Kippur, que está em Levítico capítulo 16, você vai ver que ele é o grande dia da expiação, onde você tem o sumo sacerdote, que é responsável para fazer toda aquela liturgia levítica. Você tem o sacerdote, ele precisa primeiro fazer a expiação, ou seja, a cobertura dos seus pecados pelo sangue do bode. Está lá em Levítico 16, você tinha 2 bodes, né? Você tinha o emissário, aquele que era levado para o deserto, e aquele que era feito, que era sacrificado, o sangue dele, que era em prol do povo. Você vê que essa expiação era apenas feita para o povo de Israel naquele grande dia, o dia do perdão, onde todos ali recebiam a cobertura, o perdão sobre os seus pecados. E como era feito isso? O sumo sacerdote, ele pegava o sangue daquele bode, levava até o lugar santíssimo. A gente sabe que ele enchia aquele lugar de incenso, o lugar santíssimo, né? Onde tinha a Arca da Aliança. E ele precisava fazer a expiação, ele cobrir com sangue na tampa do propiciatório para perdão do pecado do povo, que era uma vez ao ano. Mas agora, quando Cristo veio ao mundo, ele não apenas veio exclusivamente para morrer por alguns, ou para perdoar o pecado de alguns, mas ele veio fazer essa expiação para toda a humanidade. Por isso que nós cremos, né, nos pontos de Armínio, é que essa expiação é universal, é para todos os seres humanos, e não apenas para alguns. Vamos ver aqui um texto clássico que nós conhecemos, é João 3,16. Abre aí por gentileza o texto da Bíblia Sagrada. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não amou somente alguns, ou apenas poucos, não, mas foi todo o mundo, foi todos os seres humanos. E esse amor é manifestado na pessoa de Cristo Jesus.
Então, quando Cristo foi sacrificado, quando ele foi lá para o Gólgota, na cruz, ele foi para morrer por toda a humanidade. Então, esse amor de Deus se manifestou através de Jesus para morrer por todos os pecados da humanidade. Agora, cabe ao ser humano escolher esse sacrifício ou não. E outro texto também, a gente pode frisar, é a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Abra comigo também. Primeira carta do apóstolo João. Capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então João aqui está dizendo que ele é a propiciação não somente por nós, mas também para todo o mundo. Então, mais um texto que eu estou mostrando, essa expiação, essa cobertura do sangue, ela é universal para toda a humanidade. É claro, ainda que Cristo fez uma expiação para toda a humanidade, ou seja, para toda a raça humana, nem todos da raça humana vão aceitar essa expiação, receber essa cobertura, receber esse perdão. Mas todo esse ato foi feito, foi consumado, e é gratuitamente para o ser humano aceitar, receber ou não esse perdão de pecados. Então a obra já está completa, já está feita. Agora cabe ao ser humano receber essa expiação ou não, receber essa cobertura ou não. Outro texto também, Hebreus, carta aos Hebreus, deixa eu ver se é esse versículo aqui. Não esquece, não delete esse texto aí. Vamos ficar nesse aqui mesmo. Então eu apresentei dois textos aqui. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 2, sobre essa propiciação em que ele fez pelo seu sangue e o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, morrendo por toda a humanidade. Então, entendemos que existe uma graça preveniente, entendemos que tem uma escolha do ser humano, em que ele deseja ou não, a partir do momento que ele ouve a voz do Evangelho, ele pode endurecer o coração ou não. Falamos também sobre essa eleição, ela ser condicionada a ele crer ou não crer, por essa escolha dele, tá? Dessa tomada de decisão. Por exemplo, você vê um texto lá de Deuteronômio, quando Deus fala, eis que põe a bênção e a maldição, vida ou a morte. Vocês escolhem. Você quer escolher, eu te aconselho, escolha a vida. Então, ou seja, você lembra lá em Deuteronômio capítulo 30, quando Deus fala, quando Moisés fala para o povo já, olha, eis que te propõe a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Vocês escolhem. Eu te aconselho que vocês escolham a vida. Você vê também em Josué, que ele fala, olha, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se vocês quiserem servir os deuses que estão do outro lado do rio, lá do Egito, vocês escolhem, mas eu já fiz a minha escolha. Então entendemos que essa escolha parte de nós a partir do momento em que realmente deixamos ser convencidos e assim poder fazer parte. Mais um texto aqui é que essa graça ela pode ser resistida. Quando a gente fala de Calvino, diz que a graça é irresistível. Você não aguenta. Ele fica irresistível à graça de Deus.
é tão profundo que ele não resiste, se quebranta e aceita Jesus. Mas entendemos nos 5 pontos de Armínio que não, que essa graça ela pode ser resistida. Ou seja, o ser humano pode endurecer o coração e não aceitar esse evangelho. Vamos abrir um texto aqui, Atos capítulo 7, versículo 51. Inconciso de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ou seja, Estevão, quando está no Sinédrio sendo julgado, ele fala: olha, vocês são pessoas de duro coração, um coração endurecido, sempre não ouvem a voz do Espírito Santo, nem vocês e nem os vossos pais. O que ele quer dizer com isso? Os antepassados. Quando os profetas profetizavam, quando falavam, o que eles faziam? Endureciam o coração, resistia à palavra, matava os profetas, perseguia os profetas, porque sempre resistindo à voz do Espírito Santo. E Estevão fala: vocês também sempre estão resistindo à voz do Espírito Santo. Então entendemos que essa graça ela pode ser resistida, ou seja, o ser humano ele pode rejeitar, resistir e não querer. Vamos abrir um texto aqui de Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz aqui no versículo 38, onde Jesus ali está falando com os judeus. Diz assim: e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que enviou vocês não creram, ou seja, em Cristo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Ou seja, Jesus falando para os judeus: e não quereis vir a mim para teres a vida. Ou seja, vocês não querem vir até mim, vocês resistem à palavra, vocês não querem ter vida, vocês ainda escolhem a resistência, vocês não querem vir até mim para ter a vida, porque vocês estão endurecidos. Um outro texto também, vamos abrir aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, sobre essa resistência da graça. É outro texto que todos nós também conhecemos. Leia alguém por gentileza aí, do versículo 37 ao 39. Olha o que o próprio Jesus fala aqui, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar? Quantas vezes eu quis fazer? Vocês me deixaram. Sempre resistindo. Mataram os profetas. Quantas vezes eu quis unir vocês debaixo das minhas asas e vocês não queriam. Sempre resistindo. Não quiseram, por isso a sua casa ficará deserta. Até que venha, até que diga: bendito o que vem em nome do Senhor. Vocês sempre, os próprios contemporâneos dele, resistindo a Cristo. E olha que Cristo se manifestou para eles, primeiro, aquele evangelho lá, quando Jesus revelou para eles, eles não aceitaram.
Por isso que Jesus diz, né, que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, e eles tiveram a oportunidade de ver e não creram. E a gente somos mais bem-aventurados porque a gente não viu o Senhor Jesus e a gente crê nele. E um último texto aqui, para a gente poder fechar aqui, a graça irresistível. E um outro texto também, o último ponto, o quinto ponto aqui seria: o homem pode cair da graça. Eu te pergunto, será que alguém que depois que aceitou o Evangelho, nasceu de novo, recebeu a salvação, ele pode se afastar do Evangelho? Ele pode literalmente voltar para o mundão, fazer tudo o que ele fazia anteriormente? Pois é, na outra doutrina diz que não, que se ele for realmente do Senhor, ele vai perseverar até o fim, que ele jamais vai perder a salvação. Mas nós cremos que o homem, ele pode cair da graça. Esse é o último ponto. O último ponto dos 5 de Armínio é que o homem, ele pode cair, ele pode abandonar a fé, ele pode se apostatar, ele pode de repente não querer mais servir a Jesus, mesmo ter experimentado os dons espirituais, mesmo ter experimentado a comunhão com os santos, mesmo tomado a ceia do Senhor, mesmo ter feito, se envolvia com atividades, programações, ele quase que virava um anjo, mas ele pode cair. Por isso, a gente vai usar alguns textos aqui da Bíblia para mostrar que ele pode sim, o ser humano pode cair dessa graça, ainda que ele tenha sido alcançado, ele escolheu, mas ele pode simplesmente falar: não quero mais da graça. Vamos ver um texto aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, ora para não cair. Aquele que está de pé. Aquele, pois, que cuida de estar de pé, ore para que não caia. Olha para que não caia. Aquele que está de pé, olha, cuidado, para que você não caia. Você pode cair. Mas o apóstolo adverte a igreja de Corinto: olha, vocês que estão de pé, cuidem para que vocês não caiam. Cuidem. Um outro texto também é Evangelho de João, capítulo 15, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, com uma vara e secará. Uns colhem e lançam no fogo e ardem. Isso aqui é um outro ensinamento do próprio Senhor Jesus, que diz que Deus é o agricultor e Ele é a videira, aquele que dá o nutriente para as varas. Deus é o agricultor e Cristo é a videira e nós apenas somos as varas. Mas ele diz aqui: ó, estáis em mim e eu em vós. Como a vara desse mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, que é ele, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, ou se alguém não permanecer em mim, com outra versão, será lançado fora, será cortado, jogado no fogo. Ou seja, se não permanecer, vai ser cortado, porque a vara de si mesmo não pode sustentar e nem dar fruto se não estiver na videira. Então, ou seja, se você não permanecer, você não ficar firme, você pode ser cortado. Por isso que esse ponto de ter o cuidado de não cair da graça.
Outro texto também, agora a carta aos Gálatas, para a gente já indo embora já, para me encerrar aqui. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Quem achou, por favor, leia. Separado estáis de Cristo, vós, sois justificados pela lei, da graça tem caído. Ou seja, aquela igreja que estava sendo persuadida a voltar aos rudimentos do judaísmo, ele fala, olha, se vocês querem se justificar diante de Deus pela lei, da graça vocês vão cair. Então, ou seja, o ser humano ele pode cair. Você vê que tem igrejas hoje judaizantes, pô. Mas, se você quiser se justificar ou andar no judaísmo, você vai cair da graça do Evangelho. As igrejas diria que utilizam os utensílios judaicos, sim, que pá. caído da graça, sei lá, pregam Jesus, mas utilizam utensílios. Isso é um afastamento da graça do Evangelho, que não foi isso que Jesus ensinou. Que loucura, Para você ver. E um último texto aqui, rapidinho, para encerrar agora. Segunda carta de Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 18 diz assim, para eu poder ler aqui rapidamente: os quais se desviaram da verdade, ou seja, no caso Himeneu e Fileto, se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Ou seja, esses dois camaradas aqui, além deles pregar heresia, ainda se afastaram da fé. E mais um texto para poder fechar. Demas, olha, Demas amou o presente século, me abandonou, foi lá para Tessalônica. O Demas, que era cooperador do apóstolo Paulo, amou o mundo. Como é que o ser humano pode cair da graça? Como o ser humano pode se afastar do Evangelho? Demas abandonou Paulo e foi lá para Tessalônica, lá abraçar Tessalônica. Então temos que ter um cuidado sobre o cair da graça, que realmente o ser humano pode cair, tá? Então permaneçam firmes no Senhor Jesus. É claro, isso serve para mim. Tudo que foi ensinado hoje serve para todos nós, dentro dessa doutrina que nós cremos em Armínio, tá? Os 5 pontos de Armínio. Meus amados, alguém quer falar alguma coisa?